igreja. Então, se passarmos rapidamente pelo livro do Apocalipse, capítulos 2 e 3, então nós vamos ver o que o Senhor está dizendo na era da igreja, para que possamos tomar o rumo do reino do Deus Todo-Poderoso. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Este é aquele que tem as 7 estrelas nas suas mãos e anda no meio dos candelabros de ouro. E ele disse: Conheço as tuas obras. Então ele diz que a salvação na era da igreja requer uma transformação interior que instrui as suas atitudes e as suas obras, que você tem obras durante a era da igreja. Então ele está escrevendo tudo. Na estimativa dele, ele está avaliando a igreja enquanto ele anda no meio deles. Conheço as tuas obras, o seu trabalho duro e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar os homens perversos e maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são os que e os achaste mentirosos. Que tens perseveranças e suportaste provas por causa do meu nome, mas não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei o seu candeleiro do teu lugar. Então, durante a era da igreja há um ataque, há uma apostasia, e essa apostasia, nós temos que lutar contra ela. Vamos continuar, eu vou fazer o resumo. Ele diz: mas você tem isto a seu favor, que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o direito de se alimentar da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então ele deixa muito claro que durante a era da igreja você tem que dar atenção ao que o Senhor está dizendo. O dever que você tem na era da igreja é ouvir o que o Senhor está dizendo. Então, ele enviou os seus profetas aqui, eles estão falando ininterruptamente. Preparem-se. O Messias está vindo. Seja justo, seja santo, arrependam-se. Ele vai por todo mundo e ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que a igreja diz. O que o Espírito diz às igrejas. A esta igreja, a igreja depois. What is that, Randy? Can you remove them from there to sit at the back there in 2 seconds? In a hurry. They have not. I'm saying they, and one is still sitting. Who are these? We are live on air and you warned against this destruction. Have they gone totally to the back? Can you remove them, Randy? Bring them up here. Randy, bring them this way. Out, total and out. On the pavilion upper. Oh, okay, now look at this now. Olha isto agora. Who are they? Get them out of there. Randy served the Lord and never need them again. Once we're live, you let me know. Então, nós vemos muito claramente a instrução da era da igreja. Ouvir muito bem ao Senhor. E também você vê na era da igreja
the triune God. O Deus triuno. Você vê como eles falam, intercalando. Jesus para de falar, então o Espírito Santo fala. Você vê a Trindade de Deus em perfeita unidade aqui, falando com a igreja. E eles falam a respeito de coisas chaves, os vencedores, lutar contra a apostasia. E ele está focando. E no final ele aponta para eles o reino de Deus, o paraíso de Deus, a árvore da vida. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, aquele que morreu e voltou a viver. E ele diz, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, entretanto és rico. Eu sei a respeito da blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens que sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vitória da vida. Então você vê tanto aqui a perseguição que deve acontecer durante a era da igreja e também os ataques. Não temas com o que você tem que sofrer. Eu digo que o diabo vai lançar alguns de vocês em prisão. E ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Novamente, apontando para a vida depois. Na mensagem para esta agora segunda igreja. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. Impressionante aqui. Nós acabamos de ver que o Senhor tem o seu trono onde? No céu. E aprendemos agora que o diabo tem o seu trono em Pérgamo, na terra, em outras palavras. Então ele está dizendo aqui, e que conservas o meu nome, permanece fiel ao meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti. Então o Senhor está dizendo, não importa a perseguição, não, isso não é uma razão para ser complacente, nem cair. A perseguição é tão forte que, deixe-me perdoá-los porque eles estão em perseguição. Não, você vê que daqui para em um momento ele puxa a espada contra eles. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, que tens aí o que sustenta a doutrina de Balaão, a qual ensina Balaque a armar ciladas entre os filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, você sabe que os inimigos sabiam que Israel servia um Deus ciumento. Se eles pecassem contra o Senhor, o Senhor mesmo destruiria. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois aí tu tens a mesma forma, sustento a doutrina dos nicolaítas, portanto arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca sobre esta pedrinha, escrito com um novo nome. Então, ele está agora referindo a igreja para o céu, para o maná escondido, ou seja, sempre apontando para a glória. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Eu já vi essa visitação, ele veio a mim assim também. E a mais recente, durante o arrebatamento, se você
came as himself, but during Durante the o rapture, arrebatamento, like a ele lamb. vem como um cordeiro. So you can Então tell você the pode ver a distinction if you're wise distinção, enough, se I mean, você if for you're sábio, deep enough se in this, você you can souber tell that during profundamente, this time until he você gets the sabe church, que he's the durante lamb. esse tempo, quando But the ele other, like leva the a lion, igreja, ele when it veio comes to the como second cordeiro. coming, you Mas can na tell outra that. dispensação, ele vem como Hallelujah. leão. Você entende And I isso? describe a bit, you know, the Eu já lamb, the glorious descrevi um lamb, pouco o right? glorioso I don't cordeiro. describe more than this. Hallelujah. Aleluia. And so, Então, to the angel of the church in Thyatira, right? These are the words of the Son of God, whose eyes are então, like blazing fire, whose este é o feet Filho are de like Deus que tem olhos como burnished chama de fogo bronze. e os pés semelhantes ao bronze I know your polido. deeds. Conheço as tuas obras, Your love and faith, your service, perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Let's move on. o Nevertheless, seu have this amor, a against sua you. You perseverança, tolerate the woman e que Jezebel, agora você está fazendo mais who do que calls as herself a suas, prophet, as últimas prophetess. obras mais By her teachings, she misleads perfeitas do que a my primeira, servants into porém sexual tenho contra ti, immorality tolerares esta mulher and the eating Jezabel, of food que a si sacrificed mesma to se idols. declara profetiza, não somente I ensine, have mas given ainda her time to seduza os meus repent of servos her a immorality, praticarem a but prostituição she e is comerem unwilling. coisas So sacrificadas I'll aos cast ídolos. her on a bed Dei-lhe of dei-lhe suffering, tempo para que se and I'll make arrependesse, ela those who todavia não commit quer adultery with her arrepender-se da suffer sua intensely imoralidade. unless they repent of Eis her que a ways. prostro de cama, bem I'll como write, em grande I'll strike tribulação her os que children com dead. ela adulteram, Then all caso the não se churches arrependam will das know that obras I em am que ela he who incita. searches the heart and Matarei os minds, seus filhos, and I'll repay each of you e according então to your deeds. as Next. igrejas conhecerão Now I que say eu to the sou rest aquele of you, que sonda Thyatira, mentes e for you corações, who do not hold e on to vos darei a teachings, cada um segundo her as vossas teachings, obras. Digo, and have not learned Satan's todavia, so-called vós deep outros secrets, demais de Tiatiras, I will not tantos impose quantos any não other têm burden essa on you, doutrina, e que não except to conheceram, hold, como eles dizem, as coisas hold on profundas to de Satanás, what you have outra until I carga não come. jogarei sobre vós. To the one Tão who is somente victorious conservai o and que does my tens will to the até end, que eu I'll give venha. authority over the nations. Again, he Ao talks about being vencedor, victorious, doing the will. e He's este é also o rebuking meu, e apostasy. que guardar a minha That one vontade will até o rule fim, eu lhe with, darei that autoridade one sobre rule as with an iron nações. scepter Aquele também está and will dash them repreendendo to a pieces like apostasia. pottery, just E as I've ele received authority from my Father. regerá com cetro de ferro e as I will also reduzirá a give that pedaços one the como se morning fossem star. So again, objetos de he's barro. referring to Assim life como after também this. eu recebi do meu Okay, Pai, now, whoever has ears, let dar-lhe-ei them hear what the ainda Spirit a of the Lord says to the estrela da churches. manhã. Next. Novamente, ele está se referindo à vida To the angel of depois the church desta. inside this, right? These are the words of him Quem who tem holds the ouvidos, seven ouça que o spirits of God Espírito and the seven do Senhor stars. diz às igrejas. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but yet you are dead. Wake up and strengthen what remains in you and what is about to die. For I found your deeds Ao anjo da unfinished igreja in em the sight Sardes of my escreve God. estas Wanting, coisas, right? diz aquele que tem os Remember sete therefore what you Espíritos have de Deus received and e as heard. 7 estrelas. Conheço Hold as it tuas fast obras, and que têm repent. nome de que vives, mas But if estás you do not, morto. wake up. Ser vigilante e consolida o I'll come resto like que a estava thief, para morrer, and you don't know at what porque time I não come tenho to you. achado íntegras as tuas obras na Yet you have received from presença do meu Sardis who have not Deus. soiled their clothes. Lembra-te, They walk pois, with me, de the que Lamb tens of God, recebido e dressed in ouvido, white, for they are guarda-o, holy, worthy. arrepende-te, porque, portanto, se não The one who is vigiares, virei como victorious ladrão e não like conhecerás de them. modo algum a hora em que Okay, virei one contra who is ti. victorious. Like Tens, them being contudo, em dressed in white, Sardes they will be umas dressed in poucas white. pessoas que não contaminaram suas I'll vestiduras never e blot andarão out de the name branco of that junto person from comigo, the Lamb's Book of Life, pois são but dignos. will acknowledge O the name vencedor of that será person assim before my vestido Father de and his vestiduras angels. brancas, e de Whoever has ears, modo let them hear nenhum what the Spirit apagarei o of seu nome do the livro Lord da says to vida the do churches. Cordeiro de To the Deus. angel of the church Pelo in Philadelphia, contrário, right? These are the confessarei o words of seu him who nome is diante holy, de meu true, Pai e diante and dos holds seus the key of anjos. David. A quem tem ouvidos, What he ouça o que o opens, no one can Espírito diz às shut. What he igrejas. shuts, no one can Ao anjo open. da igreja em I Filadélfia know your escreve: deeds. essas They are coisas placed diz o before your santo, o door, verdadeiro, open, that no one can aquele shut. que tem a chave de I know that Davi, you have que a little abre e strength and ninguém that you fechará, keep que my fecha e words ninguém and have not abrirá. denied my name. You keep my words Conheço and as have not denied tuas my name. obras, eis que tenho I'll make posto diante those who de are in ti the uma synagogue of porta Satan, aberta, who claim to a be qual Jews, though they are ninguém pode not, fechar. but are liars. Tens pouca I'll make them força, come and entretanto, fall down guardaste at a your minha feet and palavra e acknowledge não that I negaste o have meu loved you. nome. Meaning the revival Eis of que Israel will farei take que place, they will alguns recognize dos the que são Messiah. da sinagoga de And Satanás, then he estes says, que a si so mesmos se that's very declaram serious. judeus e não são, Because he's talking mas about mentem, the eis que two os farei programs of vir e God, that God prostrar-se does aos not seus run two pés e programs at the same conhecer que time. eu te amei. He has put into hold the program of the throne of David, Venho sem and demora, he's running conserva the o que program of tens the para church. que After he finishes, ninguém he's going to tome a revive tua Israel coroa. according to Romans
porque guardaste a minha palavra
A minha perseverança também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam da terra. Aqui ele está falando dos dois programas que Deus tem na terra com os gentios e com os judeus, como ele diz no livro de Romanos capítulo 11, Deus não lida com dois programas ao mesmo tempo. Quando ele lidou com os judeus, ele não lidou com os gentios. E agora que ele lida com a igreja, ele não lida com o trono de Davi. Ao vencedor, porque guardaste a minha perseverança também, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também o nome dele, sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel, a testemunha fiel e verdadeiro princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Então, aqui novamente ele está falando do estado da apostasia lá. Eu vou resumir tudo. Mas porque és morno, nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca diretamente para o lago de fogo. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Find on the fire. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. 21. Ao vencedor dar-lhe direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, o resumo de tudo isso é, o foco é a eternidade, é dentro do céu, certo? Então, número 1, nós vemos que o Senhor prioriza a pureza durante a era da igreja. Número 2, o Senhor centraliza a santidade na vida dos crentes cristãos. Número 3, o Senhor centraliza a justiça nas vidas dos cristãos durante a era da igreja. Então, este é um poderoso espelho que você pode usar para se navegar a si mesmo e se preparar para entrar. Pureza, justiça, santidade e temor de Deus. E nós também vemos que o Senhor, na sua conversa na era da igreja, ele está apontando a igreja para o reino vindouro. Então, há um problema agora na igreja, porque eles estão apontando para a terra, mas esta é a correção, que ele está apontando a igreja para o reino vindouro, para o reino de Deus. Outro ponto, você vê que o Senhor está insistindo, ele quer que todos os cristãos sejam vitoriosos. Sejam vitoriosos e vencedores. Vitoriosos sobre a perseguição,
significa que você não desiste, vitorioso sobre os falsos ensinos que estão acontecendo, então seja correto na doutrina, vitorioso sobre esta falta de atenção ao pecado, essa indiferença ao pecado, essa desatenção ao pecado que está acontecendo. Você vê o pecado na igreja, você não presta atenção, e eu vejo isso porque você vai aos países e diz, por favor, sejam santos, sejam justos. Então eles ficam chocados e falam, uau, então isso é pecado? Desatenção com o pecado, indiferença com o pecado. Então, durante a era da igreja, o Senhor está insistindo, encorajando a igreja a ser vencedor. Então, Ele quer que a igreja, durante a era da igreja, seja um vencedor, que eles vençam a mornidão que você vê na igreja deste tempo presente. Hoje eles nasceram de novo, amanhã não são mais. Então, você vê vencer os falsos profetas, os falsos pastores e os falsos ensinos. E eles estão focando no amor ao dinheiro, na carne. Outro ponto, se você ouvir a forma como ele está falando com a igreja, ele está falando a respeito do grande dia que está vindo, a vinda do Messias, e a preparação requerida. Então, se você quer saber, a mensagem do Senhor para a era da igreja é esta. Ele disse, prepare-se para a vinda do Messias. Em outras palavras, o Senhor está focando-os no arrebatamento da igreja. É por isso que você tem Apocalipse capítulo 3, do 3 a 11, Apocalipse 2, 7, Apocalipse... Você tem outras escrituras fora o livro do Apocalipse, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele também está focando a igreja na vinda do Messias. Jesus está vindo, prepare-se. Santidade e justiça. Ele está encorajando a igreja a não ouvir o mundo, mas ouvir ao Senhor. Ouvir o Espírito do Senhor, ouvir o Senhor. E nós vemos muito claramente que durante a era da igreja, o Senhor está dizendo para a igreja de Cristo na era da igreja, ele está dizendo para a igreja que o diabo está buscando a igreja. Se você notou, o diabo está perseguindo a igreja. E ele está dizendo para a igreja estar alerta, para nunca desistir, o Senhor diz. Durante a era da igreja, o Senhor anda entre os candelabros de ouro, como vimos. Isso significa que ele também tem os pastores na palma da sua mão direita, significando que Jesus é o dono da igreja, ele está em total controle da igreja. Controle total. Então, o pastor, então a igreja não pertence a nenhum pastor, pertence ao Senhor Jesus. Por favor, faça esta correção globalmente, porque até eles colocam assim, ministérios John, mas ele está dizendo que a igreja e os ministérios pertencem ao Senhor. Ele tem total controle da sua igreja. E o Senhor é muito particular e muito sensível e muito, muito atento à qualidade da salvação que os crentes executam. É por isso que ele seriamente repreende as obras. Ele fala de obras, ele espera algumas boas obras. O Senhor leva a sua salvação muito seriamente para que ele possa te livrar. Você não pode ficar no meio dos dois. Apocalipse 2:2, Apocalipse capítulo 3, ele está repreendendo a igreja em Laodiceia. Então ele repreende a apostasia. Nós vimos que na era da igreja, o diabo ataca a igreja. Então tem a apostasia e o Senhor está constantemente dizendo para eles se arrependerem e voltar para Ele. Durante a era da igreja, o Senhor depende do pastor, muito. E das ovelhas de Cristo para avançar com o reino de Deus, para expandir o reino de Deus. Você vê se referindo ao pastor e à condição da igreja. Portanto, o Senhor espera também
que na era da that igreja, the church be heavenly a focused. igreja seja in everything she focada no So céu, em Matthew tudo chapter que ela 6, fizer. 19, 24, Então, or into your Mateus treasures. 6, 19 a Matthew 6, 24, 34, seek ye first the Mateus kingdom. 6, 24, Romans buscar chapter em 8, 17, primeiro 18, lugar o reino. we find Romanos think of the 8, glory to come. 17 e This 18, temporary suffering here você, and light essa, suffering is esse, nothing. Romans esse sofrimento 8, 17 deste tempo and 18. presente não pode se comparar Revelation com chapter 2, verse 7. a glória que está vindo. Go to Romanos Revelation 8, 2:10 17 e and so forth, 18, 2:26, Apocalipse Revelation 2, 3:5, 26, Apocalipse 3, 5, until you 3, reach Revelation 21, chapter até você 21. chegar em Well, now he has the New Apocalipse Jerusalem, capítulo the 21, new earth, the new heaven. onde He você vê a wants to Nova he's Jerusalém, focusing novo the céu, church nova there terra. in the church Ele age. está So if you focando find a that the pastor igreja is preaching lá something na else, era da igreja. that may be a Se problem. você vê que o pastor está pregando outra coisa, isto é um problema. So that's why when he sent me, he Então showed é the por vision isso of que the quando wedding ele ring, me the enviou, vision of the rapture, ele me November mostrou a 25th, visão dos anéis de 2006, the rapture casamento, a of the visão dead, do Kancha, arrebatamento em and then November 2006, 1, o arrebatamento 2006, dos the vision mortos of the em wedding Kancha, rings, and then e the glorious então, ones coming to em Jerusalem. 2006, Then a January visão do 15th, cavalo 2017, the branco quando vision ele of the vem church para going up, Jerusalém, glorious garment a crossing in front of visão me, da igreja glorious stairs appear. subindo, cruzaram da March minha frente, 22nd, the gloriosos year degraus 2024. aparece, 22 de março The do ano voice de sounds that the king is about to 2024. appear in the sky. He A appears, he voz takes the diz que church o rei está glorified, goes to prestes a him. aparecer na igreja, ele leva a And igreja then November glorificada, 20th, ela vai até 2023, ele. same thing. The Então, church, he novembro de appears in the sky, the 2023, a church mesma glorified, coisa, o taken to him. Senhor aparece May 2nd, no céu, 2025, a igreja é May glorificada. 14th this year, and May 2 de 26th maio, this year. The Lord really, 26 de wants the maio church to deste be ano, o heavenly Senhor focused. realmente quer que a igreja seja Aleluia. focada no céu. Aleluia. And saying the fact that the church in Philadelphia E ele está did not have dizendo any que o fato rebuke, da igreja the Lord de is saying it is Filadélfia não ter nenhuma possible repreensão, ele for está the Lord to dizendo help the church que é that you may possível walk para o Senhor correctly, ajudar a walk igreja holy para que before você Him. ande corretamente, ande em He's santidade saying it diante is possible dele. to have pure teachings Ele in está the dizendo church. é possível ter It is ensinamentos possible puros na to be igreja. holy in the church. É In the church possível age, ser santo na it's igreja, na possible era to da overcome igreja. persecution, É possível vencer a possible perseguição. to be É possível fruitful in the church ser age. frutífero na era da It's igreja. possible to live a spiritual É life possível on this viver earth. uma vida And then espiritual it's nesta focused in heaven. terra It's e possible to então please God focado in no this life. céu. É possível agradar a It Deus is nesta really truly vida. possible to do these É things. verdadeiramente possível fazer He's essas raising them coisas. there. Ele está You can levantando e see he enfatizando evaluates isso the lá. church. The Lord evaluates the church differently from Philadelphia. Você vê que o Senhor avalia a igreja And he looks at diferente his de church with their Filadélfia. wealth and so forth, E humility, então ele mostra a strength. igreja que é rica. Ele fala de humildade, de força. So he's saying it's possible. A day will come when the church Então will ele emerge está dizendo victorious in the que é church possível age. e o dia chegará quando a And he says igreja the será church age, the devil vitoriosa na era is da really, igreja. really Então a ferociously igreja e o against the church diabo, of Christ. vem ferozmente Therefore, contra a against the igreja Christian de believers. Cristo e Revelation 2:13, contra Revelation os 3. crentes cristãos. Apocalipse 2:13 e Apocalipse During the 3. church age, the Lord is Durante a also era da saying igreja, that o tell Senhor them that também está dizendo soon que the diga church will para not eles be que there, meaning the brevemente a church age igreja will não come to an estará end. lá, significando que a era da Church igreja age, chegará ao however sweet it is fim. with the grace, it will come to an end. A era da igreja, não importa quão doce ela é com a graça, vai chegar ao Because fim. of that, the kingdom of God E por must causa come. disso, o reino de Deus tem que vir. And there must be a remnant in the church. E tem que haver However hard it is. remanescente na igreja. Não importa quão difícil seja. And listen to the voice of God Almighty. E ouçam So a he's voz saying do in these Deus days you have two types Todo-Poderoso. of churches. One, unfaithful church, Então ele está dizendo and que then the tem, other one, the nesses faithful dias church, tem represented dois by tipos de igreja, a igreja fiel church e a in igreja Philadelphia. infiel. E você vê a igreja fiel como a igreja de Filadélfia. So I want to handle the Holy Spirit, but I'm quite exhausted. Então eu quero lidar com o Espírito Santo e eu estou muito It's a exausto. very long Sim, segment of the Holy Spirit. Let me just help you here. é um longo Run through it. segmento do Espírito The Santo. Holy Deixe-me Spirit ajudá-los comes a to passar por start the isso. church age. Number two, O Espírito I'm not Santo giving vem scriptures para now. começar The Holy Spirit a comes era to da igreja. comfort Número the 2, Christian o Espírito believers Santo vem para with the confortar presence os of crentes Christ, with the cristãos truth, com a with presença peace. de Cristo, com a verdade. The Holy Spirit is the one that regenerates O the church. Espírito Santo é She's ele born que again. regenera a igreja quando ela nasce de The novo. Holy Spirit opens up O the Espírito truth Santo of God to the abre believer. a verdade de Deus para o crente. The Holy Spirit testifies unto O the Espírito character of Santo God the Father. testifica do caráter de Deus Pai.
The Holy Spirit intercedes O for Espírito us Santo that God's intercede will be por done in nós us. para que seja feita a vontade de Deus em nós. So the Holy Spirit Então o Espírito tells Santo the church to follow his leading. diz para a igreja seguir a sua direção, a sua instrução durante a era da igreja. And guides the church E ele guia a igreja as the church walks on this pilgrimage. enquanto a igreja anda nesta peregrinação em direção ao reino de Deus. The Holy Spirit convicts you of O sin, Espírito Santo te convence do selfishness, pecado, do also convicts the church of egoísmo, righteousness and também judgment. convence a igreja da justiça e do juízo. And he fills us with himself. E ele nos enche com ele Therefore, mesmo. Causes you to produce fruit Portanto, of ele salvation. faz com que você produza frutos de salvação. And he gives gifts of service, E ele dá prophecy, and so dons forth. para servir, profecia, healings. etc. As curas. Very serious. Muito And he sério. seals you for eternal redemption. The Holy E Spirit. ele, Without giving you te scriptures, I conduz just para a want to- redenção eterna, o I'm a Espírito little bit Santo. exhausted. Let me Eu just estou um summarize pouco something for you exausto. here about Deixe-me the Antichrist. I'll resumir come back algo next para time. vocês sobre want o to say the anticristo e eu voltarei numa outra vez. Eu quero I dizer feel o I'm in a seguinte. good place now to handle chapter 6 because Eu that's sinto essentially que eu what estou Sitting no for. lugar bom agora para lidar com o Um, capítulo 6, This is depois what do happens. capítulo The Lord 4. Almighty, Isto é o que acontece. after O Revelation Senhor chapters 4 Todo-Poderoso, and 5, then there is depois de chapter 6. Apocalipse, capítulos So 4 chapter e 6 5, então opens veio o up a capítulo time that's 6. called the Então, o tribulation. And there capítulo is a 6 abre o principle there, tempo an que se actor there. chama tribulação. Há um And that's princípio, why um I principal want to lá, just um ator mention lá. one, and then I'll come back. When I come back Então, from eu Botswana, quero I'll be able to open up mencionar these things. Quando eu voltar de But Botsuana, Revelation eu vou chapter 6, abrir 1 and estas 2 says coisas. the following on your screen. Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e says, 2, ele diz o Chapter seguinte. 6, 1 and 2. I watched as the Lamb of God Capítulo opened the 6. first of the seven seals. Enquanto eu Then I assistia, heard one of the enquanto eu four living olhava, creatures say eu vi o Cordeiro abrir in a voice dos like 7 thunder, selos e ouvi Come. dos 4 seres viventes dizendo como se fosse I voz looked de and there trovão. before me Vem! was a white horse, its rider held the Olhei bow, e então he eis was um given a cavalo crown, branco e o seu and he cavaleiro rode com out um as a arco conqueror bent e on foi-lhe conquest. dado uma Very powerful. coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Muito That's very poderoso. significant. Então isso é Because muito you see, he's a white importante, horse, he's coming. porque você vê que He ele has está a num crown, cavalo he wants branco, to ele está vindo, ele conquer. tem uma But coroa, I ele thank quer God that he's conquistar, being released by mas the eu Lamb of God. agradeço a Deus que a Break the ele, seal ele and é he comes out. liberado pelo But sometimes when you Cordeiro look de at Deus, him, quando ele abre o selo, You can't ele sai. ignore the fact that he's trying to mimic, to look like Christ, right? Mas o que ele está dizendo é que você that's não why pode ignorar que In ele está Revelation tentando chapter 19, imitar the a contrast, Cristo. verse 11, É por isso, finish Apocalipse this 19, no versículo 11, é o I saw heaven contraste. standing open, and there before E me vi o was a céu white horse aberto, whose e rider eis is diante called de mim Faithful um and cavalo True, branco, and o seu with cavaleiro justice se he chama wages Fiel war. e So the Verdadeiro, difference e ele between the julga e two, peleja com justiça. the Então, a similarity, I diferença think, entre os is really dois, stands out also. a semelhança That white também horse é coming que to conquer, tem um cavalo going out to branco e conquer, vem bent para to vencer, conquest, sai para conquistar. has a crown. And then on this side, E tem white uma horse, coroa. Então, deste but lado now tem um crowns are cavalo many, branco, coming out also to conquer. mas Right? agora ele So tem that's muitas very coroas key in e the way ele he vem plays his para role vencer. in the Então, tribulation as we é see muito the day chave o come back. papel That's que very ele key, vai that he wants executar to na look like Christ, tribulação. counterfeit him. É muito chave So saber que is ele he vem not para only imitar a Cristo, antichrist, ele but he quer also counterfeits se him, because parecer com Jesus himself Cristo, mentioned, put there mas Matthew, ele imita, Matthew 24, verse 3 to porque verse 5, você he vê says the following. Mateus 24, do 3 ao As 4, Jesus was sitting on versículos. the Mount of Olives, the Enquanto disciples came to him Jesus se privately. sentava no Tell us, Monte they das said, when Oliveiras, will os this happen? discípulos What will be vieram the até sign ele of your coming and of particularmente. the end of the age? Continue Diga-nos, verse 5. quais serão os Jesus answered sinais them, watch deste out that no tempo? one deceives you. Jesus respondeu, For cuidado many para will que come in my ninguém name, vos claiming, engane, I porque am the muitos Messiah, virão and em will meu deceive nome many. dizendo, That one would come. eu Also, sou o John chapter Messias 5, e 43, enganarão a mundos. it says the following, Enganarão a John chapter 5, muitos. 43, João it says, I have come in the name 5:43. of the Father, Eu vim em nome de meu Pai, and you e did not vocês accept não me. me receberam. Mas se But alguém if vem em seu someone próprio else nome, comes, in his own vocês o name, they will accept recebem. him. He was alluding the fact that they will accept the Ele já Antichrist. está se referindo ao fato So, que eles vão You receber see o very anticristo. clearly, Então as we você begin vê step by muito step, claramente, eventually enquanto opening up começamos his passo a introduction, passo, the eventualmente Antichrist, the abrindo uma beast is showed becoming introdução out of the sea, do many anticristo, a horns. besta que sai do mar, This muitos is the narrative. chifres. This is now the Essa é a characterization of narrativa, him. esta é agora a Because we are seeing característica here dele.
Porque nós estamos that in vendo aqui Revelation chapter 6, the Lamb of God que em breaks the Apocalipse first capítulo seal, 6, o Cordeiro and de he's Deus released. quebra o primeiro selo e And when então he is released, o anticristo é liberado. E sometimes quando ele é tricky to liberado, ignore, algumas people call vezes deception. Indeed, é he brings importante deception, grand deception during that time. as pessoas But dizem this que is a ele traz person. engano I've naquele seen him tempo. coming from the Mas sea. isso aqui é uma It's not about pessoa. a Eu vi ele saindo do personality that mar. will come to the Ele scene. está That's what falando de um focusing on Nicholas personagem now. que sai do mar e There is ele a entra em personality cena. that will come into Há the um scene. That's what the Lord personagem has been que showing me entra em again and again cena. and again and É isso again. que o Senhor Look me at the mostrou vez Antichrist. após Look at the vez, vez Antichrist. após He's vez. coming. Olha o Look at the anticristo, beast. olha o He's coming from anticristo, the ele está ocean. vindo. Olha a besta, The ele está message vindo is do oceano. A mensagem é that soon we are que drifting after the rapture brevemente, into a depois do time where there is arrebatamento, a nós vamos personality, a person. ser This is going to be a empurrados person para um personagem, come uma out. pessoa. Será this uma person, pessoa que vai He talks aparecer. about him. E esta pessoa, quando he ele fala says sobre ele, ele He diz: will be a powerful person. ele será uma pessoa I hope I will be poderosa. able to reach Daniel. Eu The man espero of que eu intrigue possa will be a chegar em Daniel, genius. homem de intrigas. Ele será um gênio. He'll be so sharp. Ele and he'll be será able tão to negotiate inteligente. the peace treaty in Ele this vai environment poder negociar between um tratado Israel de and the Arab paz nations and also peace neste between ambiente entre Israel e the as warring nações árabes nations. Now e Ukraine and Russia também is big also. entre as guerras, agora entre as outras nações, você vê And if you want to know a the character of Ucrânia that e a person, Rússia. E se você quer saber o caráter dessa the book of pessoa, 2 Thessalonians o livro chapter 2 de from verse 3 2 read to verse 9, it says, Tessalonicenses 2, vamos ler até o Don't let anyone versículo deceive 9. you, Não deixe in que ninguém any vos way, engane de nenhuma for that day forma, will not come until porque the aquele rebellion dia não occurs, virá and the até man que of venha lawlessness a rebelião is e o homem revealed. da He calls him here iniquidade the é man of revelado. lawlessness. Ele chama aqui de o homem da He iniquidade, will be the most wicked human being that has o ser walked the humano earth. mais perverso que já andou na terra. Sometimes the son of perdition, Algumas vezes ele o chama de o filho da the man perdição, doomed to destruction, o homem destinado à destruição, the man of lawlessness, the man o homem doomed to da destruction. iniquidade, So now o look at this homem now. I know you're destinado writing, à but look at this. destruição. A Mas olha persona isso. will appear. Uma pessoa vai And if we get aparecer. Revelation 13, I hope, E se chegarmos a then Apocalipse 13, Satan então will inhabit Satanás him, just the vai way the Lord habitar uses nele human da being mesma people. forma como to o Senhor execute a usa mission. seres humanos, The devil pessoas will para use a executar a missão, o diabo vai And that usar will uma be the pessoa. highest, E este será it's like mais elevado the personification of Satan, forma de or personificação de incarnation of Satan, Satanás, if you will. ou a encarnação de Satanás, se você He now quiser appear dizer in the assim. person. Ele agora You can imagine. aparece em He's pessoa, very você pode wicked, imaginar? extremely wicked. That's why Ele é I need muito time when I come back, iníquo, I'll open up on this. extremamente. Quando eu abrir, quando That's eu why voltar, eu on and preciso on de he's telling tempo me, para tell abrir them isso. this guy is coming. Por isso, Tell them vez this guy is após coming. vez, ele diz, Tell diga them para that eles que Christ esse is cara coming. está vindo. Diga para eles que When o you add anticristo this está to your vindo. salvation now, it teaches you how to prepare well. Quando você This is a acrescenta bad isso à tua salvação, vai te ensinar como se preparar bem. Este homem I ele é hope we can muito read mau. Revelation 13 today. Eu quero chegar a Because he's Apocalipse saying 13 that hoje, he's porque called ele the está man of dizendo lawlessness. He's a que ele se wicked chama o man, homem the da wickedest iniquidade, é man um you ever homem heard. And if you look perverso, at the Bible, iníquo, or if you o look at the pior de history of todos. Se Israel você itself, you olhar find a, that there are people who have gone a ahead of Bíblia him, as e forerunners of a him, história pointing de to what he Israel, will come and do. há pessoas Antiochus que Epiphanes vieram came, antes dele destroyed como Jerusalem, precursor, destroyed como the temple, slaughtered the pig Antíoco there, removed Epífanes. sacrifice. You remember that history? Ele atacou Israel, ele destruiu o templo, ele pôs sacrifícios imundos lá, Hallelujah. ele matou pessoas, A man doomed for aleluia. destruction. O homem destinado à destruição. What he does, this is O the que most ele faz? wicked Este human being é that will ever walk o the mais earth. perverso It ser will be a humano moving que já andou Satan. na Terra. Será um And his work Satanás is simple, vivo, to se come out movendo. and destroy E, worship. é muito simples, ele Destroy virá, the vai worshiping of the destruir a Lord. adoração, ele vai And destruir a destroy adoração God's do people. Senhor That's e his vai role. destruir o povo de Deus. Este é o papel dele, a missão dele. So he says, don't let anyone deceive you. I'm Então just ele diz, mentioning an introduction. não on deixe this. que I'll ninguém come back vos from engane. Botswana, I'll open up this. Don't Quando worry. eu voltar But I thought de Botswana, today I eu vou promised abrir. to Mas touch eu a achei little que hoje eu bit, because the prometi Lord has spoken tocar, eu again and prometi again and again. tocar um pouco, porque o Senhor está falando sem I thought I parar, should sem handle it parar, just a sem little parar. bit for you. Eu achei que eu deveria lhe dar um And then when pouco I come para back, we're vocês. able to do it Então, bigger. quando eu voltar, nós vamos poder fazer maior. The Lord is saying, as you live your O Senhor Christian está life dizendo here que now in the enquanto church você age, vive you a sua must vida cristã also aqui na era later da igreja, focus on this coming você being. tem que focar neste And ser say to que está yourself, I don't vindo. want to be found E here when você he tem rises. que ser estabelecido, você tem que se Because as determinar. you Eu will see, não he quero estar literally aqui quando ele slaughters chegar.
Porque eu vi que ele literalmente mata e massacra. Ele pega uma espada e corta o pescoço de qualquer pessoa que adora o Senhor. Ele vem para destruir o povo de Deus e a adoração. Ele o chama aqui do homem da iniquidade, o ser mais perverso. Na verdade, ele é um Satanás vivo se movendo, a pessoa de Satanás. Da forma como o Senhor usa uma pessoa, os seus profetas aqui, ele vem, traz o seu espírito, levanta aleijados, anuncia a vinda do rei. O diabo também faz isso para usar este poder para a agenda de Satanás, para ele mesmo. É inacreditável. O homem destinado à destruição. Então, nós devemos ver até como ele vai terminar. Se olharmos Apocalipse capítulo 6, de onde começamos, você vê que ele... Vamos lá. Vamos. Apocalipse 6, 1 e 2, ele diz: observei enquanto o Cordeiro de Deus abria um dos selos, o rolo de Deus dentro do trono de Deus. Eu vi o trono e o selo sendo quebrados. Então, ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Olhei, então eis um cavalo branco. Lembre-se que eu vi a quebra destes selos, até mesmo o 5º selo eu vi. E eu vi um massacre, uma decapitação de cristãos. O 5º selo já acontece do outro lado. Aleluia. Isso agora é total massacre. Eu olhei e então eu vi, eu encontrei estes seres viventes. Eles vêm da glória de Deus, falam comigo. Então eu vejo eles liberando o cavaleiro. Então eu pus a minha mão direita assim diante do trono de Deus, porque eles vêm com altíssima velocidade carregados. Então eu parei, ele faz assim, mas o cavalo preto. Mas quando eu vi o cavalo preto, quando o 3º selo foi quebrado, ele se ajoelhou. Mas primeiro ele abriu as suas asas, as suas gloriosas asas. E ele até fez a asa me tocar e a glória fluiu. Isso acontece dentro do céu. É um evento sério, eu vou abrir de uma forma séria, mas hoje eu quero dar um pequeno gostinho. Por que isso é importante? Porque ele está falando comigo o tempo inteiro sobre o anticristo. Ele diz: o cavalo branco, ele tem um arco e foi dado a ele. Foi dado. Tudo que ele faz. Lembre-se da supremacia do trono de Deus, certo? Qualquer coisa que Satanás faz, qualquer coisa que o anticristo faz, eles são apenas criação e criados por Deus. Deus pode acabar com eles a qualquer momento. É por isso que quando ele determinou, eles acabaram. Então, ele recebeu uma coroa e ele saiu para conquistar. Então, fomos a Apocalipse 19, 11. Jesus vem agora para conquistar o mundo. É muito semelhante. Então, eu digo, podemos cavar um pouco mais. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. E foi isso que nós vimos. Iniquidade, total iníquo. Ele vai... É nada. Desde que a criação aconteceu, nunca aconteceu um tempo difícil como esse. Antes de irmos a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Por favor, vamos ao livro de Mateus 24, 21. Ele diz o seguinte: porque então haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nada acontecerá de novo. Significando, o holocausto, as piores coisas que aconteceram neste mundo, tudo junto não se comparam com isso. Eu preciso voltar e compartilhar esta mensagem. É aqui onde você vai ancorar a tua salvação na justiça e dizer: não, eu realmente quero sair fora daqui. Porque ele está me mostrando o anticristo o tempo todo, significando, é importante, dê para eles, fale para eles. Esta pessoa, este ator, este principal está vindo. Daniel 12, 1, ele repete a mesma coisa.
Ele At diz, that time, Michael, the great prince who protects naquele your people, tempo, will Miguel, o arise. grande There will be a príncipe time que of protege seu distress, povo, se tribulation, levantará e such haverá as tempo de has angústia, never happened from the tribulação beginning como of nations. My nunca Lord, aconteceu desde ISIS o were doing princípio das things there. nações. Al-Qaeda Meu were Deus, doing o things the other ISIS, day. a The Al-Qaeda estão Holocaust fazendo happened. coisas The lá. war with O Russia, the war in Holocausto Gaza. What they say, aconteceu, that is guerra com a nothing. Rússia, guerra de Gaza. Isso é Ai. nada. Ai! So really, this is going to be a serious time. Então, And you have realmente, to esse navigate será your um churches tempo away sério. from this. E você tem que conduzir as suas igrejas para He said, longe, para that fora has never disso. happened since Ele creation. disse como nunca aconteceu desde a So do you criação. understand now? Então vocês So now we entendem can go back to agora? 2 Thessalonians Então chapter agora 2, você verse 4 pode now. voltar a 2 Because now you begin to understand that Tessalonicenses there is a time 2:4. coming, Então which is você a vai entender very que há um tempo difficult vindo time on this earth. que será um tempo The muito Lord promised difícil that the things nesta on the terra. earth will O would Senhor get promete worse. que as They will never coisas na get terra better. ficarão So they pior, will nunca gravitate ficarão towards melhor. that time. Então, tudo Serious gira slaughter. em torno deste tempo, uma séria He said, he will decapitação, oppose and matança. exalt himself Ele over disse, everything that is called ele God. se This is oporá what e we se are talking levantará about. contra tudo que All se his chama worship. Deus. É disso que He está will falando. Ele rise. quer ser adorado, ele And se he will levantará. shut down worship. E ele vai fechar a adoração. And he will try to exalt himself. E ele vai And tentar guess what? exaltar-se a si If mesmo you get contra o quê? Daniel, you find that he will be successful. Se você for a Daniel, você vai ver que ele My será Lord, bem the whole earth sucedido. will worship the devil. Meu Deus, a terra inteira worship vai him, adorar o actually. diabo, vai And in the adorá-lo, process, na verdade. worship Satan. E no processo vão adorar a Satanás. So that he sets himself up in the temple A proclaiming ponto de ele himself to be God. assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o serious. próprio So when you Deus. look at this Ai, alone, sério. Então, you will quando você exalt olha himself, só isso meaning aqui, ele vai he se will exaltar, be significando quite superior. ele vai ser muito He will be kind of a superior. genius. He Ele can do será a um thing tipo and de shut gênio. down war and Ele bring pode peace. fazer uma coisa, vai everybody acabar will, com a guerra e wow. trazer In paz, the e world todo that mundo needs vai peace, oh fazer. my Lord, people are dying Uau! to that, right? No mundo onde precisa de paz, as pessoas The vão world where comprar economic essa trouble ideia, will be certo? what at that time when he No does mundo something and onde he haverá solves an problemas issue, econômicos people will, e ele vai fazer coisas e vai Immediately resolver todos accept os problems, as pessoas vão imediatamente aceitá-lo. If you read Daniel, say he will be an orator. Se você ler He can give Daniel, a stunning ele speech. vai ser um grande orador. Ele pode He's a fazer global um discurso discurso He'll be global. If you espantoso. go to Revelation chapter 3, Ele verse 10, será look at um what he líder says. global. Apocalipse He'll be global. 3:10, He's ele not diz, a ele será national, you are global. national leader or Ele regional não é um kind líder of, nacional block ou leader regional or whatever. de um He says bloco. here Não. Ele diz aqui. that the hour of trial that's going to come the whole world. A hora da He will aprovação govern the que whole virá earth. sobre o mundo inteiro. Ele vai governar a terra inteira. He'll be a global leader. A Ele global será um leader will líder rise to the global. scene Um líder global after, se levantará rise to em the cena scenario, to the depois. earth, to the world. Ele entrará em cena no mundo, After na the terra, rapture. depois do arrebatamento. And that's why if we continue again with the E second é por Thessalonians isso, chapter se 2, continuarmos, we are on 2 verse 4, we're going to verse 5 now. Tessalonicenses 2, agora And he no says, 5, ele diz: Don't you remember that when I was Vocês with não you, se I used lembram to que tell quando eu you estava com vocês these eu things? costumava dizer-vos And essas now you know what is coisas? holding him back. E agora vocês That he may sabem o que not está be revealed, that he detendo may be revealed para que only ele at the não proper seja time. revelado, para que ele That seja is the revelado church. somente no That tempo is the certo. Holy Spirit. That's Esta é a why igreja, o it is so Espírito Santo. significant for the Lord to É tell por me isso que é that tão soon importante the para o church Senhor will me not be dizer here. que I brevemente remember a it was igreja não August estará aqui. during COVID here. Eu me When the lembro que Lord foi em spoke, we were doing agosto, durante services, o I used to Covid, o stand Senhor over there. falou, nós And he estávamos, told me by voice, costumávamos say, "Tell these fazer people that culto. when the rapture E takes por place, voz ele the disse, diga para status este of the povo earth que will quando o change." arrebatamento acontecer, o status da terra vai So mudar. the earth as you know it will not be. Então a terra, como você conhece, não estará Hallelujah. mais, não será mais. And then he goes verse 7. Aleluia. Então ele We're vai no lingering versículo verse 7. 12 or 9. For the Nosso secret alvo é o power of 12. lawlessness that is Porque him o now mistério is da already iniquidade, at isto é, work. ele What is he agora já saying está here? em He's saying atuação. O when que, you que ele está watch dizendo? media, Ele when you está dizendo listen to quando você politicians, assiste a when you mídia, see the quando você education ouve os system, políticos, psychology, o sistema psychiatry, educacional, whatever it is, psicólogos, they're all psiquiatras, against tudo the isso. Lord right now. Todos eles estão All. contra o Senhor agora. Todos. They're all against the Lord. The fashion industry, Estão no? todos. The A advertising indústria da industry, moda, the media. a If you a look at the indústria da education propaganda, a system, mídia, everything is against the sistema de Lord right now. This is what educação, he's saying. tudo é And contra o that's why Senhor while I agora. stop at verse 7, can you give me 1 John chapter 2 verse begin Então from verse paramos 18 no and versículo 19, 7, vamos ao 18 1 first, João, as we come back here. Dear capítulo children, 2, this is the 18. last Filhinhos, hour. essa é a As you última have hora. heard, E the como vocês ouviram, Antichrist is eis que coming. vem o Small a. anticristo. This is small a.
Você viu aqui Even que now, é many com letra antichrists have come. minúscula. Já Meaning agora, the spirit muitos of lawlessness anticristos is already vieram, everywhere. significando Wolves que o can just walk espírito with da daggers and iniquidade cut people and do já está things, em my todo Lord. lugar. As pessoas podem andar Gangs com of facões Mexico can do cortando what? as Bury how pessoas. many in the grave? As gangues do México podem fazer qualquer Someone coisa e can just say lançar this to you, alguém or na go and get a job where sepultura. only to find that you are recruited to go and Você fight in vai, Ukraine, right? você sai It's para unbelievable right ir procurar emprego. Even Quando now, você many vê, você é antichrists have come. recrutado e enviado This is para a how you know it's the Ucrânia. last hour, 19. Então, He said, eis que vem "They o went anticristo, out por isso from us, sabemos que é a última hora. but Eles no- saíram but de they nós, did not really belong mas to us. eles não pertenciam For a if they had nós. belonged to us, they would have remained with us." Se eles fossem dos Okay. nossos, Just go to permaneceriam verse conosco. 1. Go to verse 3, Vamos chapter ao 4, verse 3, I versículo beg your 3. pardon. Capítulo Chapter 4, 4, verse 3. versículo 3, First John, capítulo yes. 4, It says, 1 "But every João. spirit that does not acknowledge Mas Jesus todo espírito is que not from não God." confessa Jesus não procede de This is the Deus. spirit of Antichrist, which you Este é o heard espírito do is anticristo coming, que vocês and even ouviram now is que already vem. at work. If E you watch agora the já TV, está it's no very mundo. wicked. Se você assistir a TV is TV, é very muito evil. You iníquo. want to A catch TV é prophecy muito how it's being perversa. fulfilled, and then you cannot. They are going to chip in their own things Você and what quer have you. ver se as profecias Everybody se globally cumprem? hates Não, eles Israel colocam o que now. eles querem. Todos globalmente Advertising odeiam industry is Israel very agora. evil. A indústria Everything da has propaganda turned é against muito the Lord. perversa. The Tudo se social levanta contra o media, Senhor. thank Mídia God, social, right now there is a big graças a move of Deus social agora media há that um grande this message mover na is mídia now social populating the world que and esta doing what? mensagem agora Neutralizing está evil. pulsando no mundo inteiro e está fazendo o quê? Otherwise, social media used to be for Neutralizando o mal. celebrities with their immoralities and what have you. Hallelujah. Significando, nós estamos thank God acima that at this hour this is das happening. celebridades e tudo isso que você vê lá fora. Can you Graças a imagine Deus, trending number 2 globally? nós estamos fazendo isso He agora. Você no, pode he imaginar rises trending up número and 2 he gives it globalmente? to me by doing the Não, finger like that. ele se levanta e dá para mim, He fazendo just com o rises seu up dedo and assim. the other moment he has given Ele it se to me. levanta. No outro That you are momento, ele number já 2 deu globally. para mim. Você agora é número 2 globalmente. Very Ah, powerful. muito But he's poderoso. saying, be careful. Every Mas system, ele está education dizendo, system, cuidado, they're removing God todos from os them. sistemas de educação já Advertising removeram systems, Deus the deles. world system is Sistema de removing propaganda, God from every testamento, TV, world, media is sistema wicked. do mundo, They TV, can blackmail tudo, HIV. mídia. Eles podem caluniar HIV/AIDS que é curado. And he says, Ele this diz, is the spirit of Antichrist which you heard is coming. Even este é now o he's at work espírito do already. anticristo People que don't honor vocês the ouviram que está vindo. They don't. As pessoas não honram o Senhor. And so, Não, eles não honram. Então, There is this wicked man that is coming. The Lord has tem kept este homem showing him to me. iníquo que está vindo. O Showing Senhor him to me. continua Tell them mostrando he's ele coming. para mim. Tell them Diga be para careful. eles que ele Meaning, está I look vindo. at Diga them para eles executing tomarem their salvation cuidado. as though this man is Então a eu joke. vejo No, he's eles coming. executando sua When he comes, salvação he como will se esse shut homem down fosse worship. uma brincadeira. Quando And ele he will vier, ele vai kill God's fechar a adoração e ele vai That's how serious matar it o is. If you povo get de to the Deus. book of Daniel, you see Isso that. é o quanto Not even just in sério é. Revelation 13. Se So formos ao get livro de Daniel, você vai ver 2 isso. Thessalonians again, chapter 2. We are now verse 7, I thought. Segunda For the Tessalonicenses secret 2, power of o lawlessness is 7. already at work. But the Porque one who holds him back, the Holy o Spirit, mistério da will iniquidade já continue to está do so until operando, he's taken out of the mas way. o The Espírito church Santo now, the habitation vai of the Holy Spirit. continuar detendo-o até que ele verse seja 8 removido says, do caminho. Ele está And falando then da the igreja lawless one agora. will be unleashed. Ela é a You can habitação do imagine when he's Espírito Santo. released. Então o Whom the iníquo Lord será Jesus will liberado. overthrow with the breath of Aquele a his quem o mouth Senhor and Jesus destroy by vai the splendor destruir of his com o coming. sopro da Thank sua God vinda for e this pelo scripture. esplendor da sua vinda. Let's clap for Graças the a King. Deus por esta escritura. Vamos esperar Thank pelo God for rei. this scripture. Graças a Deus por esta Because then you escritura. understand that even him, his time Porque is então short. você entende que até His ele, o reign tempo will dele é come to an curto. end. O reinado goes on to dele say, chegará ao verse 8. fim. Ele continua Verse dizendo no 9, versículo 9 He agora. says, the coming Ele of the diz, lawless one is a in vinda accordance deste with iníquo é Satan's segundo words. a ação de He will Satanás, use all sorts com of todo display tipo of de power poder, through signs and sinais e wonders that serve the prodígios lie. He will falsos. make miracles of Ele lies. vai fazer milagres de will lie. mentiras. Ele vai mentir. And if you read on, he says, those that will believe him are E those se who você reject the truth. continua lendo, e And ele all fala, the ways aqueles that que the crerem wicked nele são os que deceive rejeitaram a those who are verdade. perishing. They perish Então é assim because- como o not Nico because vai they have not had enganar the os que gospel, estão not because perecendo. no one has preached Não to é them, porque but eles just não because têm o they choose evangelho, mas wickedness porque and they ninguém pregou refuse para to eles, love mas the porque eles truth and so be escolheram a saved. iniquidade e eles recusaram-se This a is amar a serious, this is. verdade para serem salvos. Isso é The one sério, who is povo coming is abençoado. very serious. Este que está And vindo the é many muito times, I can mention sério. just a little bit, the many times Muitas he has- vezes, eu the Lord posso has mencionar spoken um about pouco. him. O Senhor falou sobre ele. January 27,
2022. 27 de janeiro de 2022, e assim por Many diante. conversations the Lord has spoken. Look at that. Muitas conversas o Senhor falou. Olha For isso. this reason,
Por God essa sends them a razão, powerful delusion. Deus so that envia they may poderoso believe the lie. Can you engano imagine that para type of que eles visitation? creiam na mentira. Você When pode the Lord imaginar now esse sends a tipo de powerful, meaning visitação? you can't overpower. Quando o You can't Senhor fight diz it. que It's algo é powerful, poderoso, overpower. isso A significa que você powerful não pode visitation that you may lutar. now believe the lie. Um Oh, you want the poderoso lie? engano Worship para the eles lie. crerem na mentira. Ah, You vocês want to querem worship mentira? Então idols? adorem a You push them mentira. to Babylon, the Ah, center of idol vocês worship. querem adorar ídolos? Ele os Be careful empurrou with the para a Lord. Babilônia, que é o centro da adoração idólatra. Cuidado com o You Senhor. want to dishonor my servant? I can dishonor the nation. Você Says the Lord. quer desonrar Look at o the meu countries servo? Eu that have posso struck without desonrar o país. Veja os My países. Lord, it's Eu unbelievable. posso te derrotar. And then verse 12, Veja he os says, países for the que eu reason that he wants to golpeei. judge them all. Então, that essa é a razão all pela will be qual ele vai condemned julgar a todos, para que who have not todos believed the sejam truth, but condenados have porque delighted não in creram wickedness. This is very na serious, verdade, blessed mas se people. deleitaram What na we have just read mentira. there is very, Isto é sério, very isso que serious. nós lemos aqui é Number muito, one, he's muito called the sério. beast. Número 1, ele é chamado a besta. And if we can read Revelation chapter 13, Se pudermos because I ler know Apocalipse I may come back and 13, handle everything, but porque eu vou Revelation ter que chapter 13 voltar e from verse 1, lidar. you see now the Apocalipse beast, what he 13, a showed me partir do recently, versículo 1, May ele mostra a 26th, besta the que year eu vi recentemente, 2026. 26 de maio de Says, 2026, ele The diz: dragon stood on the shore of the sea, Então o dragão se pôs de pé and I na saw areia do a mar, beast coming out e eu of the vi sea. uma besta que saía do mar. It had 10 horns. Remember recently I came live on air on radio. Ela My tinha Lord, we are 10 living in chifres. very Lembre-se, eu vi tremendous recentemente no ar na rádio. Where the Lord is Meu showing you Senhor, some nós things that come vivemos live on tempos radio, you read tremendos, the Bible, you onde see ele them. mostra Ai, os my seus Lord, servos Bible is just vindo about na to be rádio, fulfilled like this, lendo a right? Bíblia. A Bíblia está prestes a se cumprir assim, The certo? dragon stood on the shore of the sea. E o And I dragão saw se a pôs em beast pé na coming areia out do of the mar, sea. e eu vi It uma had 10 besta que saía do horns mar. and Tinha 10 7 heads. chifres e 7 cabeças. Then he said 10 horns meaning difficult Então to ele kill, diz, and then the então 10 10 heads chifres, difficult to kill, the difíceis de horns authority, 7 power. cabeças, difícil de The heads matar, e meaning ele difficult tem. to kill. Então, as muitas cabeças When I was significam que ele é recently in difícil de Bogotá, I matar. came live on air to Quando you eu when the estava Lord showed me the recentemente em dream. Bogotá, eu vi Again, no the ar, o beast, Senhor right? me mostrou no sonho Because this time I novamente was a very shocked besta. because Porque desta vez eu one of fiquei the muito heads chocado, porque uma das is the head, cabeças but before it finishes and gets é to uma the neck, cabeça. another head has Mas joined on antes it. dela terminar, That's what shocked me so ele me much. mostrou o pescoço Before e the tem, head tem outra finishes and cabeça comes lá. to the neck level. Antes de uma Already cabeça another head terminar, quando mounts chega on it. That's what- na and people are altura running away, meaning, do tell them to pescoço, flee tem from outra this. cabeça. Então ele tem uma boca. E ele Don't be disse, part of diga this. para as pessoas fugirem I disso, came- não I think it sejam was July parte disso. 16th or so. Eu acho que foi 16 de julho, por My aí. son Randy, was it July 16th? Foi 16 de julho, Yeah, meu July filho? 16, 2026. Sim, This year, 16 just de a julho few de weeks 2026. ago. Neste ano, poucas Again, semanas the Lord atrás. speaking Novamente, again o and Senhor again about falando the vez Antichrist. após This vez a guy is respeito do anticristo. Este Tell them cara he is está vindo. Diga-lhes This que guy ele está vindo. Este cara está vindo. Tell them he is coming. Diga-lhes que ele está vindo. Aye. Ai, And so, então, and I saw a beast coming out of the e eu sea. disse, uma It besta had que 10 saiu horns do and mar, 7 heads, 10 chifres, with 10 7 crowns cabeças, com 10 on coroas his horns, sobre os and on chifres, each head a blasphemous e em name. cada cabeça o nome de The blasfêmia. beast I saw resembled a A leopard, besta que eu vi era and had a semelhante feet a um like those of leopardo, a bear. mas tinha pés mouth como like de that of a urso e uma lion. boca como de The leão. dragon gave the beast O his dragão deu à power besta o seu and throne and poder, great authority. o seu Before trono e even grande giving the power, autoridade. throne and Até authority, mesmo let's imagine antes it de just come dar out of your door poder e like this, you look autoridade, at the você lane of that, imagina, lane, você the other houses in olha, front, and you see você olha such do a outro creature lado da coming. rua e você You can vê imagine. The uma body is like criatura como leopard, esta heads of vindo, leopard o plus corpo, lion and cabeça coming de like a leopardo bear. e de leão e This o is pé como de serious, you urso. people. Isto é The Lord is saying, sério, flee from povo. this one. O Senhor está dizendo, foge deste. Make sure that you are part of the grand Tenha escape. certeza que você faça parte do grande escape. And then he's given satanic power. E então ele recebe poder So satânico. that's why I said you'll be the Então é por isso que eu persona, disse like a kind of an que a incarnation of pessoa, Satan. este personagem, é um tipo de The encarnação de persona of Satanás. Satan. The way God É a uses própria people, pessoa de Satan will take Satanás. somebody and Da use. mesma forma como Deus usa the pessoas, most terrible way. Satanás vai usá-lo da forma mais The terrível. most wicked person A that forma, has ever existed a on the earth. pessoa mais iníqua e perversa And que there's já, a lot when you read já scripture apareceu na postulation Terra. saying he will be gay. E tem muitas escrituras que podem dar Ai. a ideia de que ele Now he será has the gay. power, the Agora ele throne tem and o the poder, great- the word o is great trono authority e of grande Satan. But look at autoridade this de now. I just Satanás. want to Mas mention olha one thing agora, here.
Eu quero that if mencionar you- uma coisa aqui. we're going to come back to this. Can you go to Revelation chapter Nós 6, vamos verse voltar. 1, 2, Vamos a and then Apocalipse we'll just 6, see versículos 1 one e more and 2. see the difference there. Então, The nós incident. vamos ver mais um, I então watched as the ver Lamb a opened the first diferença. of the seven seals. Olhei quando o cordeiro Then I heard abriu one um of the dos four 7 living selos, creatures então say ouvi in um a dos voice like 4 thunder, seres "Come." viventes dizendo como voz I de looked trovão, up there, vem. before me was a white horse, and his Olhei rider held a bow, e eis um and he was cavalo given a crown, branco, and e he seu rode out cavaleiro as a conqueror com um making arco, conquest. Next, e foi-lhe dado uma coroa. Ele when the saiu Lamb opened vencendo the e para second vencer. seal, I heard the second living creature Quando o say, cordeiro "Come." abriu o segundo selo, ouvia segundo ser vivente dizendo, Then vem. another horse came out, a fiery Então red outro one. cavalo His rider saiu, was given power vermelho, to take away como peace from fogo, the earth, e o and seu to make cavaleiro men foi-lhe dado slaughter tirar one a paz another. da terra e fazer com To que os him homens was se given a matassem huge uns aos powder, outros. a huge Também sword, lhe foi dado uma grande meaning a lot of espada, bloodshed. So I significando just wanted to mention muito the interlude derramamento between de the two. sangue. That when Eu the quero first one mencionar o appears, interlúdio entre os dois. Quando o when the primeiro rider, the aparece, Antichrist appears, the rider quando of o the white horse, anticristo aparece, o cavaleiro there do appears cavalo to be some branco, peace. parecia que haveria You alguma noticed? paz. Você Some notou? peace appears. Algum tipo de, And um then tipo de suddenly, paz aparece, então, One appears now repentinamente. with the sword. Agora aparece wanted um you to com uma notice that. espada. Eu That queria he que vocês comes notassem a diferença little. do primeiro e Does o not segundo say, "I've cavaleiro. come today, I'm a man Ele of não war, I'm going diz, to destroy people." oh, eu Not at vim all. He como begins homem de slowly guerra. and small Não, like a ele man of começa peace. devagar e muito pequeno como And um then homem de suddenly paz. turns around, there is bloodshed. Repentinamente ele dá meia volta e agora começa o Hallelujah. derramamento de sangue. This is Aleluia. serious. Isso é sério. Ele não veio He's primeiro called com the a guerra, ele Antichrist, veio he's com called paz. the beast, the Ele se lawless chama one, anticristo, the a son of besta, o perdition, iníquo, o the filho da foolish perdição, shepherd, the o idle pastor shepherd, iníquo, o pastor, IDOL, the man of sin, o homem do the pecado, willful king, o rei que faz a sua the própria ruler who is to vontade, come, the o little one. governante que virá, o pequeno chifre. This is very serious, blessed. Isto é muito sério, povo And abençoado. because he comes from the sea, E porque ele vem do mar, so you understand well that that means he will be então a você Gentile, right? entende que isso significa que ele será Not um there before, but that's the gentil. meaning. I can bring Não it there. fomos lá, mas esse é o Aleluia. significado. Eu posso trazer isso para vocês se quiserem. Very Aleluia. serious. O fato dele sair do mar significa que ele é um gentil. And then Então, he will destroy. ele vai destruir. But if you read Revelation Mas se você ler Apocalipse, chapter 13 further, you find capítulo that 13, mais para frente, você astounds the descobre whole que ele espanta a maybe terra through inteira. trickery or what, the Lord showed me the head Talvez which is de- injured, healed, através but de because I saw truques, fresh blood. porque o Senhor me mostrou a But then, cabeça que é ferida, now porque eu worshiping, sei, the whole é curada, world mas eu vi o worships sangue. Então o The mundo church in inteiro Nairobi. adora ele. A I igreja bless em you for Nairobi, sitting here today. eu te You abençoo are por going estar to warn sentado hoje aqui. your respective congregations. Vocês vão Please stay ganhar away as from suas this. Let congregações, us vocês just vão take Jesus and alertá-los. His grace Por and favor, enter vamos heaven. ouvir isso, vamos receber Jesus e a sua Wajana graça e entrar no céu. Yes. Vão Go. lá e alertem as Mambo suas mengi. congregações. Ni mazito. Mazito. It is heavy. Isto é muito pesado. And so this is a simple introduction I Então, wanted to lay isto é for you, uma but it's very simples powerful introdução que eu to be able queria to examine him, passar because para when you vocês, do, mas é muito poderoso he poder deceives examiná-lo, humanity, porque se he você olhar, opposes God, ele engana a he humanidade, ele establishes se devil opõe a worship Deus, on the ele entire estabelece a adoração ao diabo na earth. terra He is inteira, supreme and arrogant. ele é He supremo speaks e boastfully. arrogante, He's an orator. He ele speaks fala very com powerfully, arrogância, monstrous ele things fala against muito God. poderosamente coisas horríveis a respeito de He demands Deus. worship. Ele He's a exige master of adoração, deception, ele é o full of mestre do intrigues engano, and cheio de full of intrigas, trickeries, full of cheios de allegories and truques full of lies. e When he's giving alegorias e speeches, he puts mentiras. in a lot of allegories Quando and ele things. faz discursos, When ele people põe listen, muitas they say, "Wow, alegorias. Quando as wow, pessoas ouvem, what a eles dizem: speech." uau, uau, que discurso! I was lingering, Eric. He said, no. When you hear him give a speech, everybody say no. He must Quando be our ele ruler. faz um discurso, não, ele tem que ser o He's nosso fit to do it. governante. Ele é muito adequado Ai, quando ele ai, falar, ai, as ai. pessoas vão He's querer the que lawless ele, one, meaning que ele total governe disregard sobre for eles. God's law. Ele não tem nenhuma lei, Total ele tem disregard total for human desprezo rights. pela You lei cannot de tell Deus, him that, "Look, you are beating total me, you are desprezo abusing my pelo human homem. rights." Você não pode dizer, You você está cannot. abusando dos meus direitos humanos. Total disregard. Não, você não vai poder. Ai, ai. Total desconsideração He por direitos replaces all humanos. laws
with Ele his substitui arbitrary todas rules as that you leis cannot buy unless com you have as this suas mark. regras. He replaces Você all não laws pode with some comprar arbitrary se não rules of tiver his own. essa marca. He Ele vai ter manufactures as them and suas he institutes próprias regras. Ele That you need faz a mark essas to buy leis what? e ele To shop estabelece e ele To impõe sell what? para, se você não He will have aceitar, great você não military vai power comprar e nem and great vender. political power. Ele vai ter grande When the poder Lord shows militar, me this poder beast in the político. dreams, this is what he's Quando o talking Senhor me mostrou esta besta That he no will sonho, é disso conquer que ele many estava nations. falando. Que ele vai conquistar And muitas he will be such nações a e formidable ele force será and power. uma força formidável e He will poder. kill Christians, Ele God's vai people. matar cristãos, o povo de If we get time, Deus. we'll get to Daniel chapter 7, verse Se tivermos 20 and tempo, 21. vamos a Daniel 7, 20 e 21. He will exercise economic Ele control over the vai entire globe. exercer Control commerce, controle control trade globally, econômico sobre o buying mundo and inteiro, selling, comércio, and supply comprar chains e will be venda under his hands. e os suprimentos, You control which goods go a this way, rede who de is buying suprimentos which estará way, na mão dele. everything, the Ele total vai trade. controlar quem vende, quem compra, You will have total satanic controle plus dos demonic negócios, powers. do mercado. Ele You'll vai be ter empowered by poder Satan. demoníaco. You Ele will será, sit on the throne terá o of Satan poder de given to him Satanás, se and assentará exercise the no authority trono of que Satan. Satanás dará a ele, ele exercitará a Catch autoridade somebody de say, I'm Satanás. slaughtering you. There is no recourse. E ele vai pegar alguém, mata e não tem como fazer nenhum But recurso. finally, Jesus will destroy. Mas finalmente Somebody give it to Jesus the Lord. irá destruí-lo. Aplaudam ao Senhor. He will be very intellectual, Ele será very muito learned, and very intelectual, crafty, more muito than the average person, culto. more than his peers. E ele vai ter He'll be muita sharp. astúcia. Someone that can just Ele walk vai into a ser hall and muito everybody just inteligente. rise up, Alguém and someone pode to kneel entrar down, Huh? e ele vai, todos vão se levantar e alguns vão se Sharp prostrar. shoes, sharp what? You walk in. Ele vai And when he entrar gives a stunning com speech, sapatos everybody say, wow. muito elegantes, Wow. ele vai fazer um discurso muito espantoso e Hallelujah. todos vão dizer, They will agree uau! with him. He'll be E more todos vão stout than his concordar peers, com ele. proud and haughty. Ele será orgulhoso e arrogante. You call people to worship him. E ele vai chamar as pessoas As para God. adorá-lo como se ele fosse Deus. He's called the man of sin, meaning you'll be very Ele se chama o sinful, homem do very wicked. pecado, significando que ele será muito pecaminoso, You muito force humanity perverso. to receive the mark Ele of the vai beast. forçar a humanidade a rule from receber a marca Jerusalem. da besta e ele vai governar a partir And de he'll set himself in Jerusalém. the temple, Ele vai and se he'll sentar prosper no templo globalmente, globally. e ele vai prosperar He'll destroy globalmente. everything. E ele vai destruir And he'll tudo. aspire to reach the stars, E the ele heavens. vai desejar atingir o He céu, will have as no desire estrelas. for women, meaning Ele he will não be terá gay and desejo por homosexual. mulheres, significando que ele será um gay, um homossexual. Very serious. Muito sério. Very educated, very literate. Muito educado, muito culto. Um gênio. And what stands out also in E o that que book of também John, fica can you put it enfatizado again? naquele John livro de chapter João, 5:43. João capítulo 5, What a beautiful 43. venue that is. Huh? Que lindo local este, Wow. hein? I Uau! mean, I'm saying wow now on the godly side of it. Quer dizer, eu estou olhando do lado de Aleluia. Deus, é John claro. chapter Aleluia. 5:43 says, João 5,43 I ele have come diz: in my Father's name. Eu vim em nome you do did meu not Pai accept e vocês But if não me someone receberam. else comes Mas in se his own outro name, vem em seu I know próprio you will nome, accept him. eu sei que vocês o And the receberão. Lord Jesus was raising here the E o Senhor vulnerability of Jesus the people estava to the enfatizando aqui Antichrist. a vulnerabilidade das pessoas ao anticristo. He Eles says serão mankind has vulneráveis been a given eles. enough time. E ele diz que a humanidade recebeu choose tempo God. suficiente para The escolher a church Deus. age has gone on A and era on, da igreja 2000 plus tem years. acontecido mais The de church 2000 ages. anos. A era da igreja já está acontecendo. John the Baptist came and preached the gospel. João Batista veio e John pregou o chapter 5, evangelho. 33, put it there. João 5,33. You have sent to John. You have sent to John. And he has Vocês enviaram testified to the representantes a João e ele deu testemunho da verdade. Jesus performed many miracles. You can Jesus just open any fez Bible, muitos any milagres. Você scripture, pode and abrir you will qualquer see them. Bíblia, qualquer escritura In e this você vai age, ver os they are milagres happening dele here. lá. Cripples are walking. Nesta era está HIV is acontecendo healed. aqui, aleijados If you andando, want to see HIV it, right down curado. your face. Se você quer ver, está bem aqui na sua cara. Mankind
has been A given enough time to humanidade believe. já recebeu muito tempo para When you hear crer. that the Quando vulnerability você of ouve people to the da Antichrist, vulnerabilidade das they were pessoas ao given enough anticristo, time me to believe. desculpem, eles They já saw the tiveram miracles. muito You just tempo open para any crer. scripture, Eles viram os you see milagres. the Você might pode abrir of the qualquer Messiah. escritura e você vai ver o poder do The Messias, a greatness of the grandeza King. dele, a grandeza do rei. When you read the Bible, John chapter Quando 5, você ler 39, a it Bíblia, says, João 5,39, ele diz. 5:39. 5,39. You study the scriptures diligently Vocês because you think in them you examinais as have eternal escrituras, life. porque julgais ter nela a vida These are eterna. the very scriptures that Estas testify são about as me. So they were mesmas going to scriptures escrituras trying que to find testificam life. de mim. Então, vocês vão às escrituras para He tentar was achar right here vida. raising cripples. Ele estava bem aqui Opening blind levantando eyes, deaf aleijados, ears. abrindo olhos cegos, ouvidos This age you've surdos. seen much, right? Nesta era, vocês Aleluia. viram muito, certo? Aleluia! But even after seeing everything they were given, Mas they could not come mesmo to faith. depois The que eles cloud of viram God came, tudo they que foi refused to dito, respond. eles não The creram. rain A happened, nuvem they de enjoyed Deus the veio e rain, não they responderam. harvested crop A with it, chuva veio, did not eles respond. desfrutaram da chuva, até colheram as suas colheitas com a chuva, mas não responderam. Then he's dealing with willful sinners now. Então, ele está lidando com os Luke 16:31 pecadores says, que pecam de propósito. he said, Lucas 16:31, ele disse: he said to him, if they do not listen Então to Moses disse-lhe, and the prophets, se não ouviram a Moisés e os they will not be profetas, convinced even if somebody just rolls out eles of a tomb não serão and convictos, walks towards mesmo them que alguém straight and told levante, them, be born volte again. dos mortos e ande no meio deles dizendo, sejam will nascidos de not. novo. Eles Even não if vão somebody crer. resurrected. Mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, eles não That is crerão. serious. E isso é sério, eles não ouvirão. And so Então, the people will become vulnerable to his deception. as pessoas se tornarão This type. vulneráveis ao engano dele. Este tipo de pessoa. Vulnerability to Vulnerabilidade ao engano do anticristo, às intrigas dele. Por quê? Porque eles rejeitaram a verdade. 2 Tessalonicenses 2, do 12 ao 12, nós lemos Mateus. Zacarias 11. Zacarias 11 é o pastor iníquo. So there is a personal inclination Então, há uma inclinação da humanidade, uma inclinação natural da humanidade de escolher a perversidade. Então, é por isso que quando ele vem com este pecado, ele vem para realmente destruir o homem. Mas nós sabemos que naquele tempo se chama o tempo da angústia de Jacó, Jeremias 37. Então, ainda bem que é para um certo propósito. Quão terrível será aquele dia? Nunca haverá um dia como aquele. Será um tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Aleluia! Aplaudam ao Senhor. Então, naquele tempo, é para Deus cumprir o plano que ele tem de redimir Israel para acabar com o juízo. 69 semanas acabaram, faltam uma para terminar o juízo. E também para julgar o mundo que rejeitou a Cristo, a rebelião. Então, é muito sério o que estamos discutindo aqui. Que vocês precisam ter certeza que vocês vão ficar bem longe disto. O Senhor está falando vez após vez novamente a respeito do anticristo. É um momento muito sério na igreja. E é por isso que ele diz, a hora da provação. Muito sério. Nós vamos continuar deste ponto em diante. Que o Senhor os abençoe. Obrigado. Então, vamos conduzir todos para o Senhor onde estiverem globalmente. Enquanto vocês estão sentados, aqueles que estão em casa, se você deseja no teu coração que você quer receber Jesus, você ouviu tudo que está vindo e é tremendo, inacreditável, um pequeno vislumbre que foi dado e você sente no teu coração que hoje você realmente quer receber o Senhor ou retornar para Ele,
Por favor, faça esta oração. Diga, poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo, meu Senhor Jesus, e eu me aparto de todo pecado. E eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração, como meu Senhor e meu Salvador. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para estabelecer a justiça no meu coração e dar-me santidade em minha vida. Senhor, hoje eu aceito o dom da vida eterna que tu estabeleceste na cruz do Calvário. Eu te peço, meu Pai, para estabelecer o meu nome no livro da vida do Cordeiro e guie os meus passos em direção ao glorioso e eterno reino de Deus. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Uma vez que você disse esta oração, eu os abençoo. Agora nós podemos ensinar a igreja, dar conselho, conduzir as... Vocês receberam conselho de como conduzir a sua vida como cristão. Se você quer aconselhamento ou estudo bíblico, os nossos contatos estão no site, na rádio Jesus is Lord. Estes são os nossos números para podermos te guiar em como andar neste novo nascimento, como andar e como andar em direção ao reino do Deus Todo-Poderoso. E, além disso, você pode ligar para nós se você tem pedidos de orações, coisas que você precisa, ou se você tenha certeza de que você entra numa igreja que ensina a Bíblia e não nessas igrejas cômicas onde eles estão falando de dinheiro. Não faça isso. Vá para uma igreja que ensina a Bíblia e te prepare muito bem em santidade para a vinda do Messias. Que o Senhor os abençoe enquanto terminamos esta transmissão. Nós queremos dizer obrigado à liderança do presidente da Crown TV que está aqui e toda a equipe técnica que tornou possível, Randy e o seu time, que nos capacitou a vir até vocês com esta mensagem muito séria, as profecias da Bíblia, a profecia de Jesus, que quão terrível será na nossa frente aqui. Se você agora informação é poder, então agora você pode se preparar. Que o Senhor os abençoe. Toda Arabá, o Messias está vindo. Obrigado.